Vem cá, tudo sobre o caso Isis, 54 dias desaparecida. Uma nova suspeita entra no radar da polícia. É a enfermeira que foi flagrada em uma farmácia com Marcos Rony dias antes do sumiço da adolescente. Pera lá, vamos entender melhor essa história. Ricardo Vilches. Boa tarde, Fulano. Ótima tarde, tudo bem, senhor? Tô com a mão gelada. Tá frio, né? Tá frio. Ricardo Vilches, pessoal. muito tem se falado sobre as mentiras contadas pela esposa. Mas agora entra no radar da polícia uma enfermeira, Ricardo Vilches. Que nós informávamos aqui ontem, né? Que nessas investigações policiais já não tem dúvida nenhuma, a polícia praticamente já tem elementos suficientes para chegar e indiciar o Marcos Rony por homicídio e ocultação de cadáver, aquilo que a gente já vem falando já há algum tempo. Só que agora a dúvida da polícia é o seguinte, só ele? Só ele vai ser responsabilizado sobre o que está acontecendo em Tibagi? Então agora a polícia começou a investigar outros detalhes para poder chegar realmente e indiciar que aquela expectativa, as informações indicam isso, é responsabilizar também a esposa de Marcos Rony. Porém, o que nos chegou mais recentemente, que nós vamos mostrar agora, é que inicialmente não é apenas a mulher do Marcos Rony que está no radar da polícia para esse indiciamento. É uma outra mulher, uma mulher que até então estava ali meio que na surdina, nas Não escuras, chamava atenção. Não chamava atenção absolutamente nenhuma vez. E por que esse radar acendeu? Acendeu porque nessa semana ela foi chamada mais uma vez para prestar depoimento. É a única pessoa que a gente teve informação que foi chamada uma segunda vez para prestar depoimento. E é um depoimento não para acrescentar algo, mas sim para se explicar. É o que a gente vai mostrar agora. Vamos ver. A balconista da farmácia, a testemunha da estrada, a prima, a esposa de Marcos Rony. Testemunhas da polícia na investigação do desaparecimento da adolescente. Mas só uma voltou a ser ouvida no inquérito. Só uma se tornou suspeita e não foi a esposa. A polícia já tem provas suficientes para incriminar Marcos Rony. Foi o último a encontrar Isis. Tinha um motivo para desaparecer com o adolescente. Entrou em contradição sobre as idas para Telêmaco Borba? Há evidências de sangue e cabelo no porta-malas da falsa viatura. E agora, a investigação entrou em outra etapa. Descobrir quem ajudou Marcos Rony, quem atrapalhou a investigação. Eliana, a esposa, é a mais provável. Foi confrontada com esta imagem do marido comprando um par de botas. Minutos depois do encontro dele com Isis. No depoimento, assumiu ter jogado as botas velhas e junto existe outra suspeita de ter desfeito também do moletom e da calça jeans que Marcos Rony usava. Ele chegou a jogar algum sapato fora? Não. Tá. Eu que juntei um monte de lixo e joguei fora no outro dia. Eu joguei tudo que tinha de lixo. As suspeitas contra Eliana são fortes, mas é uma outra mulher que entrou no radar da polícia. Esta imagem é de 2 dias antes do desaparecimento de Isis. Mostra Marcos Rony na farmácia tentando comprar um abortivo. Ele indica o nome do remédio no celular para a balconista. E instantes depois, chega uma outra mulher, de preto. Ela é enfermeira na cidade, já conhecia Marcos Rony e foi procurada por ele dias antes desta cena. Ele enviou mensagem perguntando se... Mensagem do WhatsApp? WhatsApp. Sim. Se eu saberia quem teria para vender. Ou se teria um hospital, alguma coisa assim. Daí eu comentei com ele que isso aí não existe mais nos hospitais, porque é proibido, realmente não existe mais esse tipo de remédio. Pelo menos aqui no hospital não existe, nós não temos nem acesso a esse tipo de remédio. E aí eu falei para ele, agora quem vende eu já não sei. Ainda fiz um comentário com ele assim, perguntei para quem que era, ele disse, não, é com uma amiga minha e ela é de menor. Na época, essa coincidência chamou a atenção da polícia. A enfermeira encontrar Marcos Rony dentro da farmácia. No outro dia eu encontrei ele na farmácia, eu cheguei até a farmácia
Ele estava no balcão, conversando com a balconista e perguntando do medicamento, até inclusive ela nem sabia do medicamento, porque ele levou um papelzinho o nome, e ela digitou o nome do medicamento, e daí já na hora falou assim, não, isso aqui não, isso aqui, Deus o livre, isso aqui não tem. Esta enfermeira foi convocada para um novo depoimento. A polícia quer esclarecer como Marcos Rony chegou até o medicamento. Se de fato houve orientação técnica para ele. Se alguém mais já sabia da gravidez de Isis e o ajudou a lidar com a situação. Chegou a indicar uma pessoa que tinha essa medicação? Não. Ele só falou assim, uma amiga minha está precisando. Daí eu comentei com ele, vou retornar para o senhor. A amiga, isso aí é rolo teu. Ele falou, não, daí que eu falei, quem não te conhece, que te compre. Hoje, a polícia tem certeza de um fato sobre essa gravidez. Tentaram atrapalhar as investigações ao apresentar essa outra mulher como suspeita, a tal feiticeira, a responsável por preparar um chá abortivo para Isis, sob a encomenda de Marcos Rony. Pergunto se ela conhece Marcos Rony ou tem ele como cliente. Fiquei conhecendo pelo jornal, né? Jornal, na postagem do Facebook, né? Mas conhecer ele mesmo, não. Isso que eu queria saber. A senhora já atendeu ele? Não. O que a senhora faz? Então, eu faço oração, né? Tenho muita fé na Nossa Senhora Aparecida, tenho as minhas imagens, né? Então, é oração que a gente faz. Assim, fazer outras coisas mal, assim, a gente não faz, né? A polícia já prepara o pedido de prisão preventiva de Marcos Rony. Não quer dar oportunidade de ver o vigilante fora da cadeia. Mas a investigação agora ganhou outro rumo. Quem é que vai fazer companhia para ele? Ricardo Vilches, essa mulher falou a verdade? Vamos às conjecturas, então. Tá. E informações também. Você concorda comigo que não é qualquer profissional de saúde que você teria intimidade suficiente para chegar e falar, ô, onde é que eu arrumo um abortivo? Isso é um remédio proibido. Não se acha em farmácia. O que você pode achar em farmácia é um remédio com efeito abortivo que, dependendo da dose, pode fazer aquele efeito desejado. O aborto, que é crime. Perfeito? Então, assim, aí vem a pergunta, mas da onde o Marcos Rony conhecia essa enfermeira? No depoimento dela, ela diz, o Marcos Rony também fazia os serviços de segurança há uns tempos atrás no bairro dela. E lá, por ele fazer o serviço de segurança no bairro dela, tinha o telefone dele. E eles trocavam mensagens. Que tipo? Profissionais. Faz vigia aqui, passa aqui, tô chegando com o carro. Guardinha. Mas ela conhecia bem ele. Aí é que vem a dúvida da polícia. Se era uma relação profissional, um prestador de serviço que está fazendo vigilância na sua casa, morre aí a relação. Agora... Eu não acho que seja só isso. Então, que ponto aconteceu, que tipo de intimidade, que tipo de conhecimento entre dois aconteceu, a ponto do Marcos Rony se sentir íntimo suficiente dessa Seguro. enfermeira para chegar e falar, onde é que eu arrumo esse remédio? Tá, vamos lá. Eu acho que eles tinham uma relação de muita intimidade. Então, Primeiro, no depoimento que a gente acabou de assistir, ela cita, ao falar para o delegado, que teria dito ao Marcos Rony o seguinte: isso é rolo teu, quem não te conhece... que te compre, também. Então, quer dizer, ela já sabia das aventuras que esse homem realizava na cidade. Perfeito. Ela tinha conhecimento. Perfeito. Isso se é que não teve um relacionamento com ele também. Perfeito. Aí você pergunta assim, anterior, como é que o Marcos Rony tinha informações sobre que medicamento procurar na farmácia? Ele procurou na internet? Pode ser. Ou alguém o orientou? Então é por isso que essa enfermeira vai ter que dar explicações. Ela vai na com polícia. ele para a farmácia. Essa é outra dúvida, porque ela vai ter que comprovar realmente se isso que a imagem comprova, porque ele estava lá conversando com a balconista. Aí de repente ela chega e ela diz que foi uma coincidência no depoimento. Bom, ela vai ter que provar isso agora. Caberá ela provar. Porque, vamos lá, se essa mulher vai junto, ela tem conhecimento de que isso não vem em farmácia. Então, creio eu que não faz sentido ela ir até a farmácia, a não ser que ela chega lá e fala, olha, Marcos, tem essas opções que podem provocar um efeito abortivo. Isso.
De qualquer forma, o que a polícia está querendo entender, compreender melhor nessa relação da enfermeira com o Marcos Rony é a seguinte situação. Se de fato o Marcos Rony compartilhou a informação com alguém de que a Isis estava grávida, que ele já sabia, isso a polícia já concluiu. Marcos Rony sabia que a Isis estava grávida e que ele era o pai. E aí, o que aconteceu diante disso? Quem que chegou para o Marcos Rony e falou, aborta, ou incentivou, ou ajudou com medicamento, com informações para que ele abortar? Quem é essa pessoa? A polícia trabalha com essa possibilidade. Pode ter sido a enfermeira, é o que eles vão investigar a partir de agora também. E eu falava assim, comprovar o que ela estava fazendo na farmácia, se era uma coincidência ou não, há meios da polícia fazer isso. O que a senhora foi fazer na farmácia, dona enfermeira? Fui comprar um medicamento. Que medicamento? A senhora tem a nota? Comprou o remédio? Comprou o que aquele dia? Saiu que horas? Isso tudo não é difícil a polícia comprovar. Até porque, pelo horário da câmera, a polícia pode pedir uma solicitação de uma avaliação dos medicamentos vendidos no sistema da farmácia. Perfeito. Porque hoje em dia, raramente você consegue comprar um medicamento sem dar o teu CPF. Perfeito. Então nós chegamos àquela etapa da investigação que a gente tinha falado ontem. A gente está focando, falando no papel da esposa dele, se a esposa dele está protegendo o Marcos Rony, se ela desfez de provas fundamentais para a polícia com o consentimento dele, intencionalmente, que é a bota, a calça, o moletom. Mas também a polícia está chegando em outras pessoas aí. Tá. E, gente, por enquanto nós estamos falando, não estamos nem falando do homicídio em si, hein? Porque tem esse detalhe. Porque tem muita gente, e eu sou dessas pessoas, que ainda acham que acharam um lugar, levaram o corpo da Isis, esconder da polícia, isso tudo, será que ele fez sozinho? A polícia não chegou lá ainda. Duas coisas eu quero dizer nas aqui. questões marginais ainda. Desculpa, eu acabei falando em cima de você, desculpa. Duas coisas eu quero dizer. Primeiro, vamos lá, a gente falou da mulher. A questão é a seguinte, essa mulher foi obrigada a mentir? Marcos Rony a ameaçou? Ela é uma mulher que financeiramente depende do marido, sofre um relacionamento abusivo? Veja bem, eu não estou aqui querendo inocentar ou acusar ninguém, mas são suposições, porque uma coisa pode agravar ou pode atenuar a situação dessa mulher. Se ela é uma mulher que sofria abuso no relacionamento, se ela era dependente financeiramente dele, porque os dois tiveram 2 filhos, Marcos Rony é pai de 3, com essa mulher aqui são 2 filhos. A mulher, dentro de casa, tendo um marido que a ameaçava, com medo de qualquer tipo de represália, pode ter ido para a delegacia já com o discurso pré-programado. Mas como não foi algo que ela planejou, as mentiras ficam mais evidentes. Isso eu acho importante fazer uma avaliação. Outra coisa, a gente comentou a respeito do assassinato. O que pode mudar também? Se foi premeditado, é um agravante, certo? Ou se foi uma decisão de última hora, ele pega essa menina no calor da discussão, dá um soco na cara dela, ela desmaia, resolve matar ela ali, e aí no desespero ele volta para casa, conversa com a mulher, vai pro mercado, porque tem uma imagem dele lá que você vai mostrar hoje, inédita também. Aquela é pra amanhã, Furlan. Calma, Furlan. Isso é pra amanhã. Não, de repente, e a mulher, ela também pode ter, a hora que o Marcos Rony chega em casa, ela vê o marido com uma roupa que a gente não sabe. A gente pode arriscar, a gente pode conjecturar. Uma roupa rasgada, uma roupa manchada, uma roupa com sangue, uma bota com sangue, e a roupa foi desfeita. Então a gente não sabe o que aconteceu. E nem a polícia vai saber. Porque essas provas foram desfeitas. Agora, é pra lá de suspeito que a roupa que o cara usava no dia em que ele encontrou com a Isis tenha sumido, gente. Foi desfeito, foi pro lixo. Por que foi pro lixo? Provas. A gente não pode chegar e falar, realmente não. É porque poderia comprometer o estado dessas roupas, poderiam comprometer o Marcos Rony. Tá claro. A gente pode chegar a essa conclusão. E aí, claro, num tribunal do júri, isso vai ajudar a formar opinião contra o Marcos Rony. Foi provado que ele lavou o carro. Então, lavou o carro. Passou um monte de produto químico nos bancos. Sim. Por isso que isso também pode comprometer o resultado do luminol. Então, pode dar uma inconclusão ou não. Isso, exatamente. Mas não o fio de cabelo. O fio de cabelo vai ser assertivo. E aquela história, mas a Isis sempre entrou no carro, ele já deu carona, já assumiu o relacionamento, mas fio de cabelo no porta-malas, aí é diferente. Ainda não sabemos se o fio de cabelo era da Isis, Vamos pensar assim, ele pode ter descido do carro
conversado com ela de forma mais calorosa, isso se torna uma agressão. Depois de bater na menina, ele de repente, com a força que tem, dá um soco nela, a menina bate com a cabeça, desmaia, não Por sei. que descer do carro? Pera, eu tô só fazendo você pensar. Porque lembra que nós mostramos ontem aquele croquis da polícia? Por que descer do carro? Descer Por que do você carro acredita por quê? descer do carro? A Isis manda a localização para a mãe. Sim. No calor de uma discussão, vamos imaginar que ele quer induzir ela a tomar um abortivo. Sim. E ela diz que não. Sim. Ela quer ir para a delegacia porque vai denunciar ele por estupro. Se ele não assumir o filho, vira aquela confusão. Ele toma o celular da menina, Tá, apaga a mensagem da menina. ok. A menina dentro do carro começa aquela confusão toda, ele bate nela, dá uma cotovelada na cara. de Tudo repente. dentro do carro. Ela desmaia. Tudo dentro do carro. Um exemplo. Perfeito. Abre-se a porta do carro, retira a menina vai pro chão, Isso, outra termina situação. de matar, Aí. joga no porta-mala, Perfeito. para ninguém ver um corpo dentro do carro. Perfeito. Né? O carro dele não tinha película escura ali. Sim, sim, perfeito. E aí ele vai para aquela área que a gente já sabe e manda saia. É. Volta no desespero para se livrar da roupa, para se livrar da bota. E aí tenta convencer a esposa de que ela não precisa dizer que sabe de tudo. Tá. Vamos falar o que nós já sabemos? Tem alguns pontos aí. A Isis saiu da casa dela, a pé, tem uma câmera que a gente já mostrou, que ela tá numa curvinha, vai a pé até um ponto, e na quadra seguinte, perto de uma cancha... Essa aí, ó. Essa daí. Essa Ela aí que o pessoal de casa tá vendo. Isso. E depois dessa imagem aí, que ela tá na esquina, na quadra seguinte tem uma cancha onde ela se encontra com o Marcos Rony. Aí ela entra no carro do Marcos Rony. A partir desse episódio, gente, o Marcos Rony, a polícia conseguiu captar a imagem dele em vários pontos da cidade, de carro. Em nenhum momento a Isis desce do carro. Em nenhum momento o Marcos Rony desce do carro. E isso é importante porque contradiz o depoimento dele, porque ele disse para a polícia que ele, Marcos Rony, levou a Isis até uma praça central porque ela iria se encontrar com uma amiga. Mentira, as câmeras não mostram isso. Outra versão dele. Eu levei também a Isis para a Vila São José, onde ela ficou. Mentira, as câmeras de segurança não provam. As câmeras de segurança mostram isso aí que a gente está mostrando agora, que é fato. Marcos Rony pegou a guria, pegou a Isis, deu uma volta na cidade com ela e saiu da cidade. Foi para... Aí as câmeras de segurança não mostram, mas o fato, ele saiu de Tibagi e ficou fora de Tibagi por 56 minutos. Para onde ele foi? O que a polícia já sabe. Foi para Mandaçaia, Telêmaco Borba. Isso os sinais de celular indicam já na quinta-feira, o dia que ela desapareceu. Porque o depoimento daquela mulher que viu o carro dele já é no sábado. E isso ainda estamos falando de quinta-feira. Então é isso que nós sabemos. É isso que nós sabemos sobre isso. E aí vem a dúvida. Quando efetivamente, partindo do princípio daquela teoria que a gente compartilha, que a Isis foi assassinada nesse dia, onde ela foi assassinada? Foi dentro da cidade? Dentro do carro? Ou foi nessa saída de 56 minutos que ele teve saindo de Tibagi? Onde aconteceu isso? Isso também não está claro. Para mim, talvez, para a polícia talvez, mas a gente não tem essa informação oficial. Mas essa é uma dúvida que a gente tem também. Mas o fato é que é por isso que a gente sempre falou, o carro pode ser um local de crime. Porque na cidade a polícia sabe, ela não foi morta na cidade. Ninguém ouviu, não tem nada disso, nada disso. Na cidade não foi. Ou foi no caminho, mas dentro do carro. Outra coisa que a polícia já sabe, a versão do Marcos Rony, de que ele demorou esses 56 minutos porque o carro dele quebrou na volta depois que ele deixou a Isis na Vila São José. Mentira, porque não deixou ela na Vila de São José. E mentira, o carro dele não quebrou. Porque na mesma hora que ele disse que quebrou, passou uma viatura da PM. E a PM não viu o carro dele parado lá e ele arrumando o carro. Mentiu também. Então essa história do Marcos Rony não bate. Não bate. Ele mentiu nesse caso. Quer dizer, ele está tentando contar uma mentira para esconder a principal mentira. Exato. E aí ele está se embananando todo. Todas as versões que o Marcos Rony deu para a polícia sobre o que aconteceu naquele dia, todas foram desmentidas. E desmentidas não só por depoimento. Isso no inquérito. Isso no inquérito. Porque até então, lá atrás, no início, que a gente começou a conversar com os advogados, enfim, não se tinha essas inverdades em relatório do inquérito. Exato. É isso? É isso. Estou falando certo, então. Exato, tá certinho. E outra coisa, não é que o depoimento do Marcos Rony foi desmentido pela palavra de outra pessoa. As pessoas enganam, a memória atrai. São
ele está sendo desmentido com provas materiais. Ah, ele não sabia que a Isis estava grávida. Mentira! A polícia foi lá, prendeu o bastonete, comprovando que ela estava grávida. Ah, mas ele não era o pai. Mentira! Tinha troca de mensagens já com ele falando sobre esse assunto com a Isis no telefone celular. O que mais que nós podemos trazer aqui? Ah, eu tive com o meu carro quebrado lá na região quando eu estava saindo de Tibagi. Mentira! A PM viu. A PM viu. Passou pelo lugar na mesma região. E não, ele não passou por lá. Ele não estava lá no momento que ele disse que ele estava lá. As câmeras de segurança. Ah, eu deixei a Isis primeiro numa praça onde ela foi ver uma amiga. Mentira! Câmeras de segurança não mostram isso, que ele passou reto na praça. Ah, eu deixei depois a Isis, depois não vi mais a Isis, deixei ela lá na Vila São José. Mentira! Câmeras de segurança não mostram isso. Então, tudo, eu estou tentando lembrar outras versões que foram dadas por ele, mas nada bate. Ah, o advogado disse aqui. O advogado dele disse aqui. Ah, mas ele nunca negou conhecer a Isis, e a Isis andou no carro dele, então o cabelo encontrado pode ser da Isis. Fio de cabelo no porta-mala? Então nada bate, Furlan. Nada do que o Marcos Rony disse bate. Então por isso que assim, é muito batom na cueca dele. E a dúvida é, quem ajudou e quem vai mais se empipinar com essa história junto com ele? Há alguma probabilidade da defesa querer deixar esse caso? Um terceiro advogado? Rapaz, por que essa pergunta? Porque quando nós recebemos aqui os 3 representantes do advogado, do Marcos Rony, foram 3 que vieram aqui conversar com a gente, e Renato Tawili, que é o escritório dele, a gente fez alguns questionamentos e eu me lembro de ter feito uma pergunta para ele sobre a inocência de Marcos Rony, e os 3 foram convictos em dizer que o Marcos Rony não tinha sequer qualquer tipo de envolvimento no desaparecimento da menina e muito menos morte. Perfeito. Só que agora as coisas mudaram. Há as inverdades que ficaram mais evidentes, há as versões contrárias, ele se embananou todo, ele acaba contando mentira, a polícia vai abrindo novas imagens que são reveladas e a investigação aponta que ele já tinha amplo conhecimento da gravidez, ou seja, não dá para ficar repetindo tudo aqui, senão fica enjoativo para quem está acompanhando. Ou seja, para o advogado, no meu entendimento, na minha imatura percepção como juiz de direito, eu diria o seguinte: a lona do circo caiu, Marcos Rony. Tá, mas aí também na minha inocência, eu acredito que o advogado vai chegar agora, o Renato, lá, os 3 advogados estão com ele, chegar e falar: Marcos Rony do céu, fala, homem, você não tem mais defesa, não tem mais o que eu fazer por você. Ou você assume essa bronca e permita que eu negocie com o Ministério Público uma pena menor para você, uma acusação menor, ou não dá. Ou daqui a pouco a tua mulher vai se complicar, tua mulher vai ser presa também, os teus 2 filhos menores com ela vão ficar sem ter com quem ficar. Você fala. Eu acredito mais nisso. É o que eu acredito. Eu tenho uma... Não tem o que a defesa sustentar, então, para tentar provar a inocência desse homem. Pois é. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o laudo do sangue encontrado no carro dê inconclusivo, por exemplo. Okay. Foi inconclusivo. E o cabelo? Vamos supor que o cabelo seja inconclusivo também. Vamos pensar. Tá. Todas essas mentiras contadas por ele são suficientes para mantê-lo preso? Tá, mas aí quem vai decidir... Acredito que sim. Veja, manter ele preso não quer dizer que ele seja condenado. Mas quer dizer, por exemplo, que a justiça não concorda com a possibilidade, por exemplo, dele solto poder fugir. Então, eu acredito sim que a prisão preventiva vai ser decretada e o Marcos Rony nunca mais vai sair da cadeia, ter pelo menos julgamento. Aí no julgamento é o seguinte, julgamento é o jurado, 7 jurados, é a população de Tibagi que vai decidir isso daí. Se ele deve ficar preso, ser condenado ou não. Você acha que tudo isso que a gente está debatendo aqui não vai ser elemento suficiente de prova para condenar esse cara? Nós temos que pensar o seguinte: os jurados são escolhidos no meio da população. Sim. Qual vai ser a primeira pergunta feita a eles? Pois é. Isis morreu? Isis morreu? Essa é a primeira pergunta. É isso aí. Eles só podem responder sim ou não. Perfeito. O corpo da Isis foi encontrado? Sim ou não? Não, Isis morreu não, porque o crime de homicídio, né? Sim. Isso. Mas vai se perguntar. A Isis está morta? Isis está morta? Sim ou não? O corpo da Isis foi encontrado? Sim ou não?
Marcos Rony matou a Isis? Sim ou não? São várias perguntas Sim. que serão ali, Sim. naquela hora, elaboradas serão elaboradas e serão oferecidas a serem respondidas pelos seus jurados, pelos 7 jurados. Então, assim, a defesa vai tentar, de alguma forma, dentro daquele espetáculo chamado Tribunal do Júri, e aí nós temos que pensar que, como assistente de acusação, possivelmente o Cláudio Daledoni vai ser o assistente de acusação, já que ele defende os interesses da família, e a gente sabe que no Tribunal do Júri ele tem uma grande expertise, só que do outro lado nós temos 3 jovens advogados formados pelo Instituto Daledoni, vamos dizer assim. É isso aí. Né? Então, quer dizer, vai ser um espetáculo interessante de assistir. E você falou em Tibagi. Eu já acho, por exemplo, que esse júri não vai acontecer em Tibagi. Os advogados vão alegar e falar assim, não, a população já está contaminada, o clamor popular lá, as pessoas já têm uma opinião sobre isso. Vamos tirar de Tibagi, vamos levar para outra cidade, vamos levar para Telêmaco, Ponta Grossa. É isso. Isso também é outra coisa que está clara. Também eu acho que tudo conspira contra ele, mas muitos elementos são, eu diria que são mais fidedignos na elaboração de uma acusação do que até para se pensar numa defesa. Eu acho pouco provável que esse cara consiga escapar, mesmo estando inconclusivos esses laudos, mesmo esse corpo nunca aparecer. Furlan, só para encerrar essa participação de agora, a gente está falando desde o começo da semana sobre outras investigações. Não só o Marcos Rony, mas outras pessoas que estão estão entrando no radar da polícia. Então amanhã, o que nós vamos trazer aqui agora é outro caminho de investigação da polícia. Que nós vamos trazer para vocês de casa posso falar já, umas imagens, tá? Umas imagens que mostram Marcos Rony ligando para alguém, conversando, trocando mensagem com alguém, ali alguns minutinhos depois dele dar fim com a Isis. E esse alguém, bom, a gente conta amanhã? Tá bom. Fechou, eu já estou falando de Vou lançar um desafio para o senhor. Pois não. Sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de uma mesa redonda com advogados de defesa da família e os advogados o advogado de defesa da família da Isis e os advogados que defendem o Marcos Rony. Eu acho que seria muito interessante um debate para a gente entender quais são as opiniões diante de tudo que já foi investigado, diante de tudo que já foi apresentado, até porque as pessoas precisam entender, porque nós temos 2 grandes escritórios nessa história, o do Cláudio Daledoni Júnior e também do Renato Tawili. Então, assim, são mentes pensantes com ampla expertise nesse tipo de situação. Tá certo. Então, amanhã. Tenta armar isso aí. Valeu, gente. Valeu.